Ama o Senhor? Eu amo Jesus. Não amo. Não tem estrutura, não tem calavaço, nem como. Nós temos que amar o céu com certeza. Nós temos que ter convicção, Senhor, que o sangue dê até a canela. Eu vou melhorando a cada dia, até me encontrar com o Senhor. E não vou fazer isso para que o pastor me ame. Eu vou fazer isso para morar com Jesus. Porque, irmão, agradar, pastor, é fácil. O teu lindo de vocês e o meu é mais fácil ainda. Por quê? Ele é um pastor tão amoroso que, ó, irmãos, nós já vivemos tanta situação nessa igreja de pessoas que pisam, humilham o pastor, machucam o pastor. Daqui a pouco, Dani, aparece lá na porta, a gente mulher, né, meia mulher do Jó, ainda fala assim, vai de novo, quer apanhar de novo. Aí ele diz, Jesus faria isso, minha filha. Por quê, irmãos? Quem tem amor tem estrutura. Sonda teu amor nessa noite. Sonda teu amor pelo Senhor. Sonda teu amor pela tua casa, pela tua família. Adquire base, estrutura no Senhor. Olha o que tem se tornado, irmãos, família. Ninguém insiste mais. Troca. Tá feio, Rodrigo, o negócio. Antes era no mundo, irmão Marcos, agora é na igreja. Vamos partir para outra opção. Vamos tentar de novo. Não tem Deus nesse negócio. Por quê? O primeiro encontro de Jacó com o Senhor troca o nome, mas já troca de atitude. Ele já não desiste, ele persiste. Amém? Amém. Vamos lá. Muitos filhos. Esse triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. Para quem tem dúvida sobre isso, não tem nada de bendição divina com poligamia, tá, irmãos? Isso aí está gerando um conflito muito grande sobre isso aqui. Deus nunca foi a favor disso aqui, tá? Ah, mas naquele tempo podia não. E toda desobediência, estou errada, Diácono Ronaldo. Todos que tiveram presbítero seus prejuízos. Não foi Deus que permitiu, eles que escolheram. Então, cuidado com as suas escolhas. Era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano. O casamento monogâmico e hétero, um homem e uma mulher, Gênesis 2:24. Na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento. Irmão, pelo amor de Cristo. Não vai no embalo do mundo, não, que você vai sofrer consequência. Tá? Eu já vi um monte de crente com essa concordância. Se é para ser feliz, agora eu te pergunto qual vai ser o grau da felicidade, né? Porque eu acho que a maior felicidade do ser humano é alcançar o céu. E as nossas atitudes na terra não vão ao céu, né? Então nós temos que ter convicção do que Deus planejou para a nossa vida. E se precisar seguir o exemplo de Jacó e trabalhar 14 anos, eu com Raquel, né? Porque é Bíblia, tá bom? A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó e lhe concedeu muitos filhos. Os filhos sempre foram o quê? Herança do Senhor, ou seja, uma recompensa que Ele nos dá. Eu convoco você nessa noite, aproveitando essa chave dessa lição, a observar os seus filhos. Seus filhos são herança do Senhor, irmãos. Então, tudo aquilo que você for a favor dele e contra a Bíblia, está trazendo uma opção para a vida do seu filho. Jacó teve filhos com Leia, com a serva dela. Também teve filhos com Raquel, com a sua serva. Com Leia, Jacó teve os seguintes filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Totalizando 6 filhos e mais uma filha, a quem deu o nome de Diná, com a serva de Leia. Zilpa teve 2 filhos, Gate e Assel. Bichinha era infeliz, mas teve filho com excelência, né? Com a sua amada esposa, 2 filhos, são eles José e Benjamim. Irmãos, observe isso aqui. Com a sua amada esposa, teve 2 filhos. Você vê o sofrimento que foi criado na vida de Leia? Ele se expressa assim com Leia? Como a gente tem que pensar, né? Porque através de um erro nosso, nós colocamos muitas pessoas a sofrerem. E a gente tem que pensar, principalmente como pais de família, irmãos. Temos que pensar nas nossas atitudes. Com a sua amada esposa, teve José e Benjamim. Com Bila, serva de Raquel, teve mais 2 filhos, Dan e Naphtali. Apesar dos seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor.
Seus filhos se tornaram líder das 12 tribos de Israel. Sabe o que eu entendo com isso aqui, irmãos? Ainda diante de todo esse sofrimento, quando Jacó escolhe uma mudança, ele tem a participação de Deus na sua história. É isso que eu entendo com essa formação de família e quando Deus escolhe os 12 para serem as tribos. Por quê? Deus honra aquilo que foi gerado no seu ventre. Promessa, tá bom? Jacó deseja retornar à sua terra. Jacó almeja retornar à sua casa. Depois de trabalhar vários anos para o seu tio Labão, Jacó sentia o desejo de retornar à sua terra. Logo após Raquel dar à luz a José, ele pediu ao seu tio que os liberasse, juntamente com sua esposa e com seus filhos, pela quais ele trabalhou durante 14 anos. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão, e tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil. Labão pede que Jacó continue servindo e faz uma nova proposta ao genro. Esse sogro era legal, né, gente? Pois estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. Jacó poderia ter se esquivado dessa comunhão aqui? Se Jacó anda na linha, ele teria esse encontro, Josué, que é sogro? Não, irmão. Isso aqui é consequência de mal feito. Ele se tornou praticamente aqui o quê? Escravo de Labão. Né? Além de trabalhar de graça, toda vez que tentava sair, Labão tinha uma novidade. Tem coisas, irmãos, que precisa de ser libertado. E tem como você ter cometido, eu ter cometido um erro e não ser liberto do erro e não acabar com as consequências? Não. Por isso, Jacó tem um novo encontro com o Senhor. E agora, Jacó tem experiência, não tem? Porque agora ele não solta longe mais não. Da primeira vez, o Senhor troca o nome e se vai. E da segunda? Porque o sofrimento tem que servir de aprendizado. Sabe qual é a coisa mais triste que eu sinto como líder? Quando eu vejo Deus trabalhando numa casa, o sofrimento não causa nada. E por que missionário não causa nada? Por falta de oração, né? Porque, irmãos, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, não é com a igreja, não é Deus. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, o sofrimento nos faz mais rápido. Nos dá sabedoria, Ana. A gente vai dizer assim, ó, eu vou sair dessa situação, ó, eu vou sair mais forte. Satanás vai brincar com a minha cara, mas por quê? Eu trouxe o aprendizado, agora ele segura o anjo. Então, irmãos, eu não sei como está a tua tenda, mas se a tua tenda não está boa, começa a aprender de sofrimento. E começa a pedir ao céu justiça, porque a Bíblia diz que ele tem prazer em fazer justiça. Amém? Ao retornar, o acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para sua terra. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e a sua casa por amor de Jacó. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário, que eu te pagarei. Jacó deseja trabalhar para o bem da sua família, e não mais para enriquecer o seu tio. Então ele propôs que todos os animais salpicados e malhados, presta bem atenção nisso aqui para a gente chegar no final. Então ele propôs gados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que era malhado e salpicado entre as cabras, seriam dele. Então Labão aceita a proposta, dizendo: tomara que seja conforme a tua palavra. Irmãos, baseado no nosso pensamento humano, Labão achou ok. Vocês acham que Labão achou que ia nascer mais malhado, marrãozinho? Ele era trapaceiro ou não era? Era. Aleluia. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Quando você está dentro da promessa do Senhor, quem pensa que vai tirar o que é teu, vai ter que dar o que é teu. Por quê? Porque você é justo. Irmão, ser justo, ser correto, ser certo, é uma questão de atitude, não é? Ô Marcos, eu vou ser justo. O que é meu é meu, o que não é meu eu quero. Justiça gera justiça. E as bênçãos correm atrás de ti. Tem pessoas que enganam a gente, tomam o que é nosso e faz o que, Júlio? Ainda tinha um. Mas é trouxa. Passei na bicaria, nem percebeu. Custava 10, eu vendi por 20. Mas lá na frente, a peneira chega.
Então, irmão, ser justiça é uma decisão, ser justo é uma decisão, é uma escolha. Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Olha o que acontece. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente, teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos do seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai. Jacó estava tomando alguma coisa de alguém? Alguém concordou com o negócio, não concordou? Só esqueceu que o que ele tirou lá atrás tem que devolver, né? Caço, coube, acerta. Quem tira o que é teu tem que te devolver em dobro, é justiça. Então, irmãos, não se abata de ser injustiçado, não. O mundo está em justiça mesmo. O mundo está vivendo injustamente, irmão, está cheio de esperdalhão. Mas quem tira aquilo de quem é justo no Senhor vai ter que devolver. O negócio mudou. Quem era o rico aqui? Era lá bom. Agora quem quer? Motivo de inveja? Agora é o ex-enganador. Porque aonde há arrependimento, a reconstrução de história, e Deus faz com excelência. Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, os filhos de Labão, e do que era nosso. Do que era nosso. Uma acusação mentirosa, carregada de inveja e maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande insatisfação contra ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó. Mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. E o Senhor falou com Jacó: torna agora a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei com... O que vocês aprendem com isso aqui? Jacó é enganar, continua trabalhando para Labão. É enganar de novo, continua trabalhando para Labão. Jacó aceita a proposta. Agora Jacó começa a prosperar. Ele se retira ou ele espera? Ó, escuta isso. Então o Senhor, que tudo vê, que é justo, interveio na situação e falou com Jacó: agora volta à terra dos teus pais, da tua parentela, e eu serei contigo. Irmãos, se você está sendo injustiçado, se você não está bem, não dê um passo sem que o Senhor esteja contigo. Não tome nenhuma atitude. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Não tome nenhuma decisão porque você está em calaço de couve ao céu, porque você está sendo injustiçado, porque ninguém está brincando com você. Só tome uma posição quando o Senhor falar com você. Porque se Ele disser: agora sai, que eu serei contigo, aí você vai saber o que é prosperidade, dada pelas mãos do Senhor. Na nossa ignorância, nós achamos, pastor El, que quando alguém está nos enganando, e quando alguém está tirando aquilo que nós temos que bater o nosso pé. Uns ainda dizem: sou crente, mas não sou chinelo do diabo. Mas Jacó só saiu quando o Senhor falou: agora Jacó pode ir. Por quê? Jacó era um homem transformado. Jacó já tinha tido um encontro com o Senhor. A gente precisa, irmãos, pensar muito em decisões tomadas pela nossa própria sabedoria. Quantos de nós estamos pagando um preço porque nos posicionamos segundo o nosso desejo? Irmãos, quando Jonas quis fugir da presença do Senhor, tinha um barco esperando pronto ou não tinha? Sempre que você quiser fugir da prova, sempre que você quiser fugir da ordem divina não aparecida, vai ter um navio para Tarso da Greca. Não te engane, irmãos. Satanás não dificulta a desobediência, ele facilita. Estava lá, pastor El, o navio prontinho, chegou no destino? Não, voltou de baleia. Por que era voltar de baleia? Anda na direção do Senhor. É melhor ouvir a voz de Deus. Missionária, mas Deus não está falando nada. Continua falando com Deus. Porque na hora que Ele decidir responder, todos os olhos terão que ouvir, calma, subir, culpa. E saber o que é Deus honrar alguém. Irmão, Deus honrar alguém é coisa linda demais.
Certo dia, quando o sogro afastou-se para tosquear ovelhas, depois de 3 dias de fuga, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com sua família. Revoltado, saiu em perseguição a Jacó. Encontrou uma montanha em Gileade. Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era de promover um grande represália a Jacó. Mas Deus fez o que, irmãos? Interveio mais uma vez em favor do patriarca e impediu que lhe fizesse o mal. Aleluia! Sabe o que é lindo aqui? Tem perseguição, Cássia? Tem perseguição. Tem hora que a gente olha, Gisele, e fala, vão me pegar. Aí entra o Senhor. Gente, o que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está agindo em favor do ex-enganador em morte. Um dia foi enganador, né? Um dia o pastor Elton enganou, mentiu, trapaceou, mas agora ele tem como... Agora ele tem como cuidador o Deus do universo. Não te ocupe com pessoas, irmãos. Te ocupe com a sua amizade com o Senhor. Te ocupe com o Senhor. Porque quando nós nos ocupamos com o Senhor, Ele se torna governador da nossa história. Em seu encontro com Jacó, depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento dos seus deuses. Então Jacó disse a Labão, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Jacó não imaginava que Raquel, a esposa amada, tinha furtado. Labão era idólatra, é o que tudo indica, tinha vários ídolos na sua casa. Olha, roubaram o santinho de Labão, e foi a sua própria filha. E sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Na fuga com Jacó, furtou os deuses de Labão. Este se foi, porém Jacó prosseguiu sua caminhada em direção à casa de seus pais, enviou-lhe presentes para o seu irmão Esaú. Então Esaú deslocou-se em sua direção a Jacó. Este ficou tão temeroso de uma possível vingança com quem queria se encontrar. Olha quanto tempo que passou, né? Tem coisa que tem que voltar para consertar. Tem coisa que tem que voltar para consertar. Tem coisa que não adianta fingir. Tá mal, tá angustiado, não vai para frente, não prospera, tá dando certo, o dinheiro não rende, as coisas não fluem, e o Senhor está dizendo, tem que voltar. Tem que conversar com teu irmão que você desfraudou. Por quê? Conserto faz parte da história de honra. Para Deus honrar alguém, esse alguém não pode ter nada escondido, para que ninguém não se faça. Por que, missionário? Porque o que Deus faz é perfeito. E a gente não para pensar que se não aparecer. Tem que voltar, tem que consertar. Por quê? Porque agora é Jacó transformado. Ele vai com coragem ou vai com medo? Este ficou tão temeroso de uma possível vingança que chamou a Deus dizendo, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disse, torna a tua casa e a tua parentela, livra-me, eu te peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú. Em seguida enviou um grande presente para Esaú. Quem mandou voltar? Quem mandou se responsabilizar? Irmãos, se é para conserto, volta com excelência. Porque quem mandou se responsabiliza. É isso que a gente tem que pensar. Passar por um conserto não é fácil, irmãos. Mudar de caráter também não. Mas vale a pena, porque aí tem honra. Amém? Terceiro, Jacó vai no vale de Jacobó. A angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo a voz de Deus, ele estava retornando para a terra com toda a sua família. No entanto, estava muito temoroso com a reação do seu irmão Esaú. Como seria o encontro entre eles? Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar por intermédio de seus servos um presente ao seu irmão. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que o irmão vinha ao seu encontro com quem? 400 homens. Tinha motivo ou não tinha? Um pequeno exército. Em meio a situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar socorro divino, elevar os olhos aos céus. Elevar os olhos aos céus é a atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento. Ele não mandou o presente? Sim. Era para ficar tranquilo?
adoça a chegada, né? Irmão Rodrigo sempre adoça um bom presente. Mas alguém avisa, irmão Marcos, que vem com 400 homens. E agora ele faz o quê? Irmãos, encerrando isso aqui. Sabe por que a gente está se estrupicando na vida? A gente não quer mais confiar no Senhor. A gente quer confiar nas nossas razões. E para a gente descer, a gente tem que confiar no Senhor. E a gente ora e conta, e aí a gente espera Deus responder. É no nosso tempo? É na nossa hora? É da maneira que queremos? Não. Ele eleva os olhos e isso é uma atitude de quem ora e confia. Em meio a dividir suas esposas e filhos, o que estavam com ele em 2 grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria a possibilidade de escapar. Vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger sua família. Cabe ao homem, o sacerdote do lar, proteger e cuidar da segurança da sua esposa e filhos. Vou abrir uma brecha, já foi a hora. E é uma brecha bem profunda. Aos irmãos que são casados, estão aqui, aos que são também ouvidos e ouvirão. Irmão, não proteger a tua casa é pecado. Não proteger a tua esposa tem consequência. Tem esposo que ele não quer saber onde está doendo na mulher. Tem esposo, e tem esposo também que só a misericórdia de Deus, né? Que é tão sargento que o homem pensa que ela é macho. Mas irmãos, olha isso aqui. É errado. Você tem que saber que a sua esposa, ela é frágil. E é vaso mais frágil. E é Bíblia. Tem homem que é crente até o tutano. Ele fala em profecia, ele revela, ele prega, ele profetiza. Mas dentro de casa, coitado, é uma vergonha. Porque, irmãos, a missão mais unida foi dada a vocês, sabia? Ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. Sério, vocês têm noção do tanto que Deus suporta da gente? Porque o que mais dá trabalho como igreja, né? A Bíblia diz que Ele suporta, perdoa. Já viu Deus virar as costas para estourar para alguém? Irmãos, isso aqui é para levar no travesseiro. Reanalisa a sua história como esposo. Tem homem que ele é tão ignorante que ele acha que ser crente é suficiente. Não vai morar no céu. Está jogando missionário? Não, estou lendo a Bíblia para você. Não vai, porque a tua prioridade. A Bíblia diz: de que adianta você ganhar o mundo inteiro? Prega, prega, ganha, ganha, ganha. Perde a mulher. Perde tudo. Não entra no céu. Exatamente completo. Não entra no céu. Então, irmãos, presta atenção nisso. A igreja está desfalecendo por falta de lares construídos. Os lares estão sendo desconstruídos dentro da casa do Senhor. Você vai dormir, você vai acordar, e você não pergunta: meu amor, você está tudo bem? Deu tudo certo? Está tudo ok? Né? Cuidado, irmãos. O céu está rejeitando a tua oração. É Bíblia. Não recebe. É Bíblia. Leia a Bíblia para não dizer que a missionária está falando demais porque o pastor não veio, né, pastor? É Bíblia. Lê a Bíblia e vai ficar tudo certo. Cabe ao homem, o sacerdote, proteger o seu lar, cuidar da segurança da sua esposa, protegê-las com suas orações, jejum, para que Deus os livre de todo mal. Já pensou você perguntar aí como esposo no seu coração: qual foi o mesmo dia que eu jejuei pela minha esposa? Qual foi a última vez? Imagina se der uma vergonha, né? Ih, Senhor, esqueci, estava jejuando por outras coisas. É necessidade, irmão. E a casa vai cair, não é o pastor e a missionária que tem culpa, não. Mas você não está cuidando do que é seu. Jacó ficou, aquela noite após a sua família passar adiante, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar o seu socorro. Então lhe apareceu o quê? Um homem, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou quanto tempo, irmãos? Toda noite. Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda, mas há situação que exige o quê? Perseverança, orar, interceder, jejuar, mesmo sem resposta imediata. Nessas horas devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou: eu não te deixarei ir se tu não me abençoar. Já parou para pensar que está precisando de um sacrifício na tua casa? Na minha casa? Está precisando de lutar com o anjo? Irmão, tem coisa que palavra não resolve, não.
Brigar piorou. Tem coisa que é perseverança. Aí nós olhamos para a igreja atual, para a igreja de hoje. Sério, irmãos? Dá para dar nota de 0 a 10 aí para crente persistente? Vem no culto essa semana? Vem na outra semana? Vem na escola esse mês? Vem no outro mês? Vem no culto de ensino uma vez por mês? Tem perseverança? Não, missionário, vai lá em casa, eu estou orando. Quando você está orando em casa, meu colega, o que você mais almeja é a presença. E a ordenança é estar na casa do Senhor. Então, irmãos, tem muita coisa contraditória. Tem muito crente tolo. O que é isso, missionário? É verdade. Estão fazendo conflitos dentro de si mesmo. Eu estou buscando ao Senhor do meu jeito. Se não for do jeito da palavra, continua. Não vai dar certo. Porque, irmãos, a Bíblia não deixa passar um. Estava transformado ou não estava transformado? Por que levou ele grudar esse ano? Já pararam para pensar? Teve um encontro. Deus falava com Jacó ou não falava? Vai porque eu sou contigo. Livra Jacó da perseguição de Labão. Agora Jacó se encontra com o anjo. Missionária Miriam pensando: ô anjo, muito obrigado. Tem sido comigo. Ele estava angustiado. Ei, irmão, se você não está bem, não procura culpado. Conversa com Jesus. Esse novo encontro aqui, Gisele, é na ausência de alguma coisa. Ele gruda, Dani. Eu não te solto. Só depois que tu me abençoar. Sabe o que é isso? Atitude. Senhor, eu quero mudança, mas eu não vou orar hoje e desistir amanhã. Eu quero mudança de dentro para fora. Eu vou ter o quê? Posicionar. Jacó é transformado. Não está transformado, gente. A gente está aqui significa que estamos transformados? Não. Falar em mistério, estamos transformados? Não. Profetizar, estamos transformados? Deus nos abençoar é resultado de transformação? Desandou a nascer só animal do jeito que era para dar para Jacó. A boca estava ficando. Jacó falou na terra e Deus assinou no céu. Quem manda do nascimento dos bichos sou eu. Agora é comigo, Jacó. Mas agora chega no final e Jacó se encontra de novo com o anjo. E a lição vai dizer: agora Jacó é transformado. Eu amo Jesus. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Muitos dizem conhecer a Deus e ser cheio do Espírito Santo. Mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e nem em seu temperamento. Da lição de hoje. Se você está na bênção, participa do corpo de Cristo, está cantando, está ceando, está adorando, ó. Mas você continua sem mudança de caráter e temperamento. Tem mudança? Está se enganando. E não está enganando a Deus, irmãos. Está enganando a si próprio. Então eu te aconselho nessa noite, sair daqui buscando mudança. Porque todo dia nós precisamos ser lapidados. Amém? Muitos dizem que conhecer, logo podemos dizer que se ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, não deixaram transformar por sua presença. Deus está na casa ou não está? Tem culto aqui avivado ou não tem? Não tem culto que a gente não quer ir embora? Não tem culto que a gente quer ficar aqui? Mas, irmão, se nós sairmos daqui mesmo sem querer ir embora e não sofrer nenhuma mudança, se é grossa, continua grossa. Se é mal educado, continua mal educado. Se é sem amor, continua sem amor. Volta de novo. Faz que nem Jacó, nem que você tenha que ficar com sequela, mas busca uma mudança de comportamento. Terminando. Conclusão, sobe aqui, pastor Léo, para dar bênção para nós. Conclusão. Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir, indo embora com seu tio Labão. Na casa do seu tio, trabalhou muito, foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa do seu tio não foi nada fácil. E nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo, teve o seu nome mudado,
Jacó em Peniel declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação para dentro e para fora. Quantos aqui querem ser transformados pelo encontro do Senhor? Eu também quero, irmãos. Então tenha um desejo de encontrar o Senhor e não sair da sua presença da mesma maneira. Senhor, por cada membro que esteve aqui nesta noite, e peço misericórdia por aqueles que não têm mais desejo de aprender. Aqueles que estão trabalhando guarda, Senhor, livra e dá a eles a oportunidade de aprender cada dia. Senhor, aqueles que estão dormindo o sono da indolência, pelo poder do teu sangue os acorda. Senhor, aqueles que não têm mais compromisso com a tua palavra, que saiam do engano e entenda que Deus só tem encontro com quem busca encontrar-se com Ele. Nós declaramos que nós vamos viver o sobrenatural da tua palavra.